e eu quero lhe convidar nesta manhã para essa abertura da série Paz, a pensar em PIBAM, uma igreja em paz. Uma igreja que promove a paz, uma igreja que quer seguir firme. Nosso time lá atrás está dizendo que o perfil de servo de outubro está a todo vapor, amém? E que a inscrição também começa hoje, amém? Então já começou e nós estamos dando continuidade hoje. Estaremos aqui na tenda, é isso? Na tenda, a inscrição. Não falte, você que é membro da igreja, ainda não fez o perfil você descobre o seu dom, sua paixão, descobre também a sua personalidade e você é alocado em uma parte do corpo de Cristo para servir do jeitinho que Deus te fez. Você que é introvertido, extrovertido, você que é mais ou menos, você que é formal, você que tem dons assim, 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 e assim sucessivamente, você é colocado e vai ser colocado em nome de Jesus para servir. Por quê, queridos? Na PIBAM, quem não serve, se não serve, não serve. Não é isso? Então, você serve e você vai servir aqui conosco. Estação Paz, PIBAM, uma igreja em paz. Filipenses 4:7. Vamos ler Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Eu vou repetir. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Coração e mente guardados em Cristo Jesus. Meu coração, que até a chegada de Jesus era enganoso, agora ele está submisso à vontade do Senhor. Minha mente, que vez por outra transitava em outros pensamentos, agora eu tenho a mente de Cristo e farei de tudo para permanecer assim. Nós temos a mente de Cristo. O nosso coração pertence a Cristo. Então, toda a nossa vida e as nossas atitudes devem estar pautadas e alicerçadas no livro santo, nas escrituras sagradas. A estação Paz será vivida a partir da perspectiva da certeza de aprovação das nossas obras diante de Deus, a quem haveremos de prestar contas um dia. Paulo, quando ele disse para Timóteo, olha, eu sei que eu já estou sendo derramado como libação, eu vou ser sacrificado. O Espírito Santo já falou ao meu coração, eu estou partindo. Desde agora a coroa da justiça me está reservada. Ele tinha certeza e convicção de para onde estava indo, a quem ele serviu, a quem ele adorou, o que ele defendeu. E por isso ele tinha convicção e certeza. Que Deus nessa manhã te dê convicção e certeza de que você está na eternidade com Ele, que você é um salvo e que você já tem paz com Deus. Nós estávamos separados dEle e éramos como os filhos da ira, só condenação nos aguardava, mas graças a Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele nos retirou das trevas e nos levou para o seu reino. Então, queridos, como servos de Jesus, como servos de Deus, precisamos ter convicção da nossa salvação. É muito triste quando a gente conversa com um cristão, com um crente, um membro da igreja, e ele ainda tem dúvida se ele está salvo ou não está salvo. Você está salvo. Você está salva por causa do sacrifício de Jesus. O mérito é dele, a graça é dele, o sangue foi dele. Ninguém aqui poderia se apresentar diante de Deus e desejar, vociferar que é salvo por seus méritos próprios. Ninguém pode fazer isso. Não há mérito meu e seu na salvação. Ele fez tudo. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele nos já ressuscitou. Sabia que você já está na glória? Sabia disso? Você já está lá. Já tem um nomezinho reservado para você, que só você e Jesus saberão. Isso tudo é garantia, isso é certeza. Queridos, a paz que excede todo entendimento te levará, assim como me tem levado,
a uma vida de gratidão, uma vida de pregação do Evangelho, uma vida totalmente dedicada. Eu não quero aqui me colocar como o mais santo da igreja, embora aqui só eu não peque, o resto todo mundo peca. Alberto até tossiu ali, ó. Alberto Cavalcante. Todos pecaram, repita comigo, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas aqueles que recebem a Jesus, bate no seu peito aí, você recebeu a Jesus? Você agora tem paz com Deus. Você pode orar, o caminho está livre, o seu acesso à graça do Senhor. Nós não vivemos no pecado e não temos prazer no pecado, mas de vez em quando a gente falha. Falha ou não falha? Sim ou não? A gente falha. Não é porque a gente quer pecar, a gente não planeja pecar. Mas em algum momento a gente erra, a gente falha. E por isso João, o apóstolo, escreveu, olha, se alguém pecar, temos o quê? Um advogado. Esse advogado, o sacrifício dele, a propiciação dele, foi aceita por Jesus para nos justificar a todos. Por isso, se pecarmos, nós devemos confessar o pecado e deixar. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não tem a ver com a minha sensação de paz, mas da firmeza de que pela fé em Jesus tivemos acesso a essa paz verdadeira. A paz de Jesus inundará os corações de todos nós. Aleluia, aleluia. Vejam, Romanos 5, versos 1 a 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos, não teremos. Não há uma possibilidade de não termos. Nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Firmes. Continuem firmes, abundantes, trabalhando, não parem nunca, vão avançando. Se começou por fé, termina por fé. Começou em amor, termina em amor. Começou em paz, vá com esta paz até o fim da sua vida. Não se perca no meio das sugestões desse tempo. Vejam, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Que história é essa que crente não pode ter tribulação? Que crente não pode ter problema na coluna, pastor Mário? Que crente não vai sentir as dores da idade? Que crente não vai ter um problema sério, grave de saúde? Que bala perdida não alcança crente? Alcança sim, queridos. A diferença é que quando Deus nos chama para uma tribulação, Ele tem propósito. Olha o que diz aí a Bíblia. Nos gloriamos nas tribulações porque sabemos que a tribulação, o quê? Produz o quê? Perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Queridos, é proteção, é guarda em todos os níveis, em todos os sentidos. Eu tenho o Espírito Santo para viver uma vida reta. Eu tenho o Espírito Santo em mim porque eu sou selado para a vida eterna. Eu tenho o Espírito Santo em mim para servir aos meus irmãos. Eu tenho o Espírito Santo em mim, em primeiríssimo lugar, para pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Isso é que te dá paz. É isso que vai levar você a uma vida de paz com Deus e com as pessoas. Deus te separou para viver em paz. Essa paz em meio às aflições desta vida é que marcará nossa convicção de fé em Jesus e de que a Ele pertencemos, nos movemos e vivemos. Paulo chegou a essa conclusão, queridos, e eu cheguei a essa conclusão também. É melhor você se mover no Espírito de Jesus, na convicção que a Bíblia te traz, do que em qualquer outra convicção dessa terra. É melhor você viver nele e se mover por meio dele. Leiam para mim João 14, 27. Dá para colocar aí? Dá, né? Vamos lá, João 14, 27. A semana foi tão corrida que eu esqueci de enviar o texto para o meu irmão Fábio.
e para a equipe de multimídia e o pessoal que posta no YouTube. Então, eu peço aqui de público perdão. Eu sei que vai ser uma correria hoje, mas já está lá. Vamos lá? Leiam para mim. João 14, 27. Amém. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. A paz que Cristo nos traz, nos levará a momentos, como disse no início, antes da mensagem, eu e você já seremos perseguidos por causa do nome de Jesus. Por causa da nossa vida em Jesus, chegará o tempo em que nós seremos perseguidos de fato, por causa do nome de Jesus. E quando a perseguição chegar, e quando a luta verdadeira chegar, para mim e para você, o Espírito Santo de Deus vai te dar paz. Consegue entender isso? Ele vai te dar paz para você não negar a Jesus. Ele vai estar com você nesse momento. E você não vai negar o nome de Jesus. Essa paz que excede todo entendimento estava no coração do primeiro diácono, Marte. Quem foi? Estevão. Disseram ao Zorimar? Não, o Zorimar está aqui até agora. Estevão. Os homens estavam rangendo os dentes contra Estevão, mas o semblante dele era como se fosse um anjo. Quem se lembra desse texto aí? Deixa eu ver se você lembra. Olha, eu estou preocupado com isso. Pouca gente levanta a mão. Não sei se é preguiça ou se não sabe mesmo. Vamos lá. Quem se lembra desse texto aí? Levanta a mão aí. Bem, agora melhorou. Isso aí. O rosto de Estevão era como um rosto semblante de anjo. Quando finalmente decidiram a sentença, vamos apedrejá-lo, vamos acabar com ele, ele disse o quê? Senhor, não lhes imputes esse pecado. Não coloque na conta deles, não. Aí sabe o que aconteceu? Yuri, eu sei, você ainda não sabe esse texto. Você ainda não conhece, mas vai conhecer em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Ele viu os céus abertos e o Filho do Homem de pé. Sabe o que significa isso, queridos? Quando a gente não nega Jesus, quando a gente está vivendo e se movendo nele, ele se levanta e diz, olha, esse aí é meu filho amado. Esse aí eu tenho prazer nele. Esse aí eu chamo de irmão. Esse aí está disposto a pagar com a sua própria vida. Aí ele se levanta e te recebe de pé. É assim, queridos. A Bíblia diz que Estevão adormeceu. Não importa como eu e você vamos partir, a paz de Cristo vai te envolver. Não tenha medo. Fale para o teu irmão aí, não tenha medo não. O que você vai sofrer no final, está escrito lá em Apocalipse. Vocês vão ter uma tribulação de 10 dias. Há uma determinada igreja, o anjo revelou, Jesus revelou a João isso. Olha, vocês terão uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel, seja fiel. A paz de Cristo que excede todo o entendimento vai nos envolver e nós vamos passar por toda a tribulação. Por mais incrível que pareça, a paz não é algo natural, pelo contrário, deve ser buscada com toda diligência, cuidado e perseverança, pois neste mundo de tanta violência, ser um promotor da paz é algo bastante desafiador. A paz que nos vem da parte de Jesus vem da nossa submissão à vontade de Deus e a aplicação dos conselhos práticos que a palavra de Deus nos revela. Vejam, 1 Pedro 3, 9 a 11, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para serem bênção por herança, digo, para receberem bênção por herança, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, afaste-se do mal e faça o bem. Agora comigo, busque a paz com perseverança. Repita comigo, busque a paz com perseverança. 1 Pedro 3, 9 a 11. Você pode conferir aí na sua Bíblia. Pode ser uma outra versão.
Mas o que o apóstolo Pedro, o que Paulo, o que os demais apóstolos nos motivaram, incentivaram e apontaram a direção é que a gente busque a paz com perseverança. Quando um não quer, dois não brigam. A palavra branda desvia o furor. Nós precisamos ser promotores dessa paz que vem do alto, dessa paz de Jesus. A paz que temos em Jesus deve ser seguida por ações intencionais que promovam a paz em todos os relacionamentos, desde sua família, quanto no trânsito, trabalho, faculdade, onde você estiver, você é um instrumento de Deus para a promoção da paz. Quando um cristão está num determinado lugar, todos percebem que ele é diferente, que ele é um promotor da paz. Os conselhos são: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua. Queridos, a nossa língua é terrível. Com ela a gente abençoa, com ela a gente amaldiçoa. Ora a gente está cantando um bonito louvor, ora a gente está falando mal daquele que também tem o Espírito Santo. E assim a nossa língua é a grande promotora de intrigas, de invejas, de dissoluções, de facções, e nós precisamos tomar muito cuidado. Aquele que coloca um freio na sua língua, ele vai viver em paz. Eu conheço um dito popular, um dito muito antigo, né? Boca fechada. Você também é das antigas, né? Boca fechada. Aí você pode fazer uma nova versão. Boca fechada, não entra zorro, não entra... Você pode mudar o final. Mas a verdade é que em boca fechada não entra nada que lhe seja prejudicial. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Se quisermos viver dias de paz, precisamos realmente guardar a nossa língua. Afaste-se do mal e faça o bem. Aqui é Salmo 1, eu gosto disso. Não apontar apenas as falhas, os erros, mas apontar a solução, o caminho. Afaste-se do mal, mas tem que praticar o que é bom. Porque se você não pratica o que é bom, se você não investe tempo e maior tempo para falar do que é correto, do que é certo, e você só pende para falar e apontar os erros, você não está sendo um pregador, um ministro, uma ministra completo. Afaste-se do mal, mas olha, o caminho é esse aqui, faça isso. Um dia um homem foi chamado para falar sobre dois personagens, o diabo e Jesus. Ele poderia escolher de quem que ele ia falar primeiro, e ele tinha 1 hora para falar. Então ele podia dividir, meia hora para um, meia hora para outro. E ele começou a falar, e ele começou por Jesus. Falou, já estava dando 59 minutos, era a última volta do ponteiro, e ele terminou com Jesus, 60 minutos. E perguntaram: você deveria ter falado dele, mas também do outro. Não, na minha vida eu não tenho tempo para falar nada sobre ele. Eu só posso falar e tenho um compromisso em falar de Jesus. Consegue entender? Escolher servir a Jesus implica em foco. A nossa mensagem é de paz. A nossa mensagem é de reconciliação. A nossa mensagem, a exortação deve ser feita em amor. O ensino deve ser feito com zelo na palavra. E assim, queridos, que a gente vai promovendo a paz. Quando formos perseguidos, e seremos, podem ter certeza, nós vamos falar de paz e vão dizer: isso aí é discurso de ódio. Nós vamos falar de verdade e vão dizer que é mentira. Não é assim? Você está vendo isso aí ou não? Então a gente não precisa. Nós temos que lutar aqui dentro para que nós sejamos promotores dessa paz que vem de cima. Essa paz que vem de cima, que Jesus disse que o mundo não pode receber. O mundo não vai receber, queridos. O mundo vai de mal a pior. A iniquidade tem que se multiplicar, porque é bíblico, ela vai se multiplicar mesmo. E por causa da multiplicação da iniquidade, o que vai acontecer com muitos? O amor vai
O amor vai esfriar. De muitos não significa de todos. Amém, queridos? O seu amor não vai esfriar porque você está recebendo alimento sólido da palavra de Deus. Se você tratar com maldade, ou com mal, ou com raiva, aqueles que te fazem mal, te tratam com raiva, assim, você ainda não está entendendo a paz que você tem dentro de si e que você pode ficar em silêncio, quieto, que as pessoas verão Jesus em você. Nós temos um rei, nós temos um Senhor, e nós vamos andar debaixo dos conselhos da palavra de Deus. Busque a paz com perseverança. A nossa própria língua tem poder para bendizer a Jesus e amaldiçoar em seguida ao irmão, se não vigiarmos com eficácia o temor ao nosso Deus. Os conselhos sobre como devemos dar muita atenção a este pequeno membro são grandes na palavra de Deus e no dito popular: boca fechada não entra mosquito. Tiago 3, 2 a 10, e a gente encerra nossa palavra nesta manhã. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Queridos, que frase! Se eu e você não tropeçarmos no falar, a perfeição me abraçou e te abraçou também. Quem está dizendo isso aqui é a palavra de Deus. É perfeito. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Que poder extraordinário sobre a nossa vida, que temos a paz de Jesus. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Os homens, não os cristãos, para indicar que os cristãos estão dentro desse contexto. Vejam, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Mas o que ele vai dizer? Meus irmãos. Vamos juntos? Dá para ser? Só essa última parte? A mesma boca. Agora só a última partezinha lá, olha lá. Meus irmãos, não pode ser assim. Vamos juntos? Meus irmãos, não pode ser assim. Vamos repetir? Meus irmãos, não pode ser assim. Nós não podemos escolher a quem vamos abençoar e a quem vamos amaldiçoar. Devemos abençoar sempre. Devemos ter comunhão com Jesus sempre. Devemos amar o pecador, mas rechaçar completamente as práticas que não agradam ao Senhor. Mas precisamos fazer distinção entre o pecado que as pessoas praticam e o pecador por quem Jesus morreu. Porque nós fomos levantados exatamente para reconciliar aqueles que estavam perdidos. E muitos, infelizmente, ainda estão perdidos. E mais infelizmente ainda, muitos ainda estão perdidos, ainda que dentro da casa do Pai. Olhe para Lucas capítulo 15 e você vai entender coisas preciosas que podem se perder dentro de casa.
Mas assim como o texto de Lucas também aponta que todos foram encontrados, também na nossa igreja, todos vão se encontrar. Todos serão encontrados para a glória de Deus. Amém, queridos?